Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Maria Queca. Está começando mais um episódio do podcast Visita em Comum do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Aviso que além do áudio, você pode acessar o vídeo disponível aqui nos canais do estúdio da Anchor, no Spotify ou até mesmo em nosso canal no YouTube. Hoje o tema será empregabilidade trans, com convidados muito especiais em promoção à data comemorativa em 29 de janeiro, o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Não esqueça de fazer a sua inscrição para que possamos receber mais uma vez a sua visita e deixar o seu feedback. Olá, tudo bom, gente? E aí, Murilo? E aí, Amanda? Oi, gente, pessoal que está ouvindo, assistindo o nosso Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. É um prazer estar aqui com vocês. Nesse momento, nesse mês da visibilidade trans, eu sou Rafa Pagotto, secretária adjunto do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Sou uma pessoa branca de 1,67 m, capricorniano com ascendente em virgem. Estou usando um óculos meio preto e castanho, uma calça jeans surrada, uma camiseta azul escuro. Tem tantos detalhes em mim. E se eu falar dos que me compõem internamente ainda, eu vou ficar meia hora me apresentando. Mas a gente está aqui na Via Varejo, num cenário super bonito, com uma coisa futurística de uns astronautas aqui, uns focos de uns outros grafismos, para falar de futuro e falar de diversidade, e falar de presente, futuro, passado. E aqui temos histórias para contar. Mas essa é a minha breve apresentação. Mas eu estou aqui do lado de pessoas gigantes, que eu quero que falem mais do que eu. E Amanda, por favor, se apresente. Olá, obrigada, Rafa, é um prazer estar aqui com você. Eu sou Amanda Ferreira, eu sou uma mulher negra, hoje eu estou usando tranças, estou de óculos também, uma blusinha abóbora, uma calça quadriculada. Atrás de mim está esse olhar para o futuro, passado e presente, que a gente gosta muito de falar. E é uma grande honra estar aqui com vocês. E aí, Murilo? Olá, pessoal, eu sou o Murilo Rosa, sou um homem negro, gay, estou aqui com uma camiseta azul marinho com desenho de um dragão, não tenho caixão de cabelo, estou com o meu óculos, acho que é isso. Estou pensando aqui, você pode estar se perguntando do lado de lá, o que nós estamos aqui fazendo para falar de pessoas trans no mês da visibilidade trans, nós sendo pessoas cis, eu me colocando numa questão de questionamento de gênero ainda, num processo. Por isso eu também preciso me colocar enquanto pessoa branca, enquanto pessoa sem deficiência, e enquanto pessoa que não é trans, mas que precisa falar sobre visibilidade trans, não é mesmo? E aí, falando um pouco sobre isso, o que traz vocês até esse assunto? Claro, né, cada um na sua jornada pessoal, vocês são pessoas que trabalham com diversidade e inclusão dentro da VIA, eu como secretária adjunto, dentro do Fórum de Empresas de Direitos LGBT, que fala de respeito e promoção de direitos humanos, mas por que nós estamos aqui falando sobre visibilidade trans? O que te traz até aqui, nesse momento? Como é que você chega para falar da questão de pessoas trans, Murilo? Muito interessante essa pergunta, porque traz um pouquinho da questão de trajetória mesmo, até talvez um vínculo profissional mesmo, olhando a minha história, né? Mas eu chego aqui na VIA em 2020 para uma outra atividade e me encanto com diversidade, porque é o primeiro momento que eu realmente me sinto à vontade para ser quem eu sou aqui dentro, né? Entender que a VIA realmente tinha isso, tem no seu valor, no seu DNA, trabalhar com diversidade e eu poder ser eu mesmo aqui e poder ser uma representação de pessoas que têm algum marcador social, alguma questão sendo tratada de diversidade em si, e o quanto isso me fez bem, me fazia muito bem tá entendendo que eu estava nesse ambiente acolhedor e o quanto isso para mim era importante para ajudar outras pessoas, né? Então, acho que eu sempre senti muita falta de referências na minha vida e acho que eu estava num momento meu de entendimento do quanto eu podia ser realmente referência para outras pessoas. E sendo da comunidade LGBT, eu acho que tem um momento que a gente talvez não entenda, né, com toda a propriedade o que é cada uma das letrinhas, mas sendo da comunidade e sendo educado para isso, né,
tendo letramento, você compreende a diversidade, compreende todo o cenário, que você faz parte daquilo, e o quanto você tem esse privilégio, né, de eventualmente estar aqui e poder realmente ser um agente de transformação para o mundo, para a sociedade, para as pessoas que estão aqui dentro. E eu me encanto tanto com diversidade quando eu entro aqui na companhia, que eu, logicamente, e muito rapidamente me conectei para fazer parte mesmo das ações ali de voluntárias, né, com o grupo de afinidade. Uma das coisas que mais me encantou naquele momento que eu entro é realmente uma vertente específica dentro da comunidade para trabalhar com a letra T. O quanto que isso, para mim, era importante entender, tanto conhecimento meu mesmo, né, que acho que naquela momento eu estava aprendendo muita coisa, mas eu lembro que a gente fez um benchmarking e estava muito claro, faça alguma coisa que seja exclusiva ali para a letra T, que é a letra T que precisa de um acolhimento, precisa de um apoio, um pouco mais de destaque. E aí eu lembro que eu estava na liderança do grupo, eu falei assim, a gente vai fazer uma frente de trabalho exclusiva para a letra T. E de lá para cá a gente já evoluiu bastante coisa, já tinha todo um lastro, mas eu sei do meu papel de ter conseguido fazer bastante coisa ali para já dar um pouquinho mais de visibilidade para isso e entender que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Você falou uma coisa interessante, que nós pessoas gays não enxergamos dentro da comunidade o valor e a potência das relações com as pessoas trans. Isso é um pouco histórico, é uma coisa que você traz, que bom que isso está mudando. E as pessoas cis, as pessoas hétero também precisam falar sobre pessoas trans. Precisam trazer para o seu convívio, para a realidade, no mínimo o respeito. E aí, Amanda, como é que conviver com pessoas trans, seja na sua trajetória, você vem da área de sustentabilidade há tanto tempo, né? Como é que você enxerga? Primeiro, como é que essa vivência mudou você? Como é que isso tem trazido? Como que a diversidade mudou a Amanda em relação também a poder viver, conviver, trazer para a sua realidade o convívio com essas pessoas, e como que isso afeta a tua vida no dia a dia enquanto profissional? Assim? Bom, primeiro, a travessia, né, que eu gosto de dizer quando eu falo de mim, né, é que eu nasci na diversidade e na vulnerabilidade socioeconomicamente falando, né, de uma família muito pobre, uma família que, sim, sabe o que é não ter comida, né, na mesa. Então eu vivi muito isso. E essa vivência me levou no decorrer, conforme eu fui tendo oportunidades e pessoas que foram me apoiando ao longo dessa jornada, né? Hoje eu já passei aí dos 35 anos, me fez enxergar que eu passo por isso, mas tem pessoas que têm ainda mais situações, né, mais camadas a serem trabalhadas. E aí, quando eu, de fato, começo a olhar, né, e entrar nesse universo de conversar e me tirar da zona de protagonista e colocar outra pessoa nesse lugar de protagonismo, eu começo a enxergar histórias, né, assim, sabe, sem o meu olhar, não mais a minha lente, mas a lente do outro. E isso me fez enxergar o quanto é complexo, né, o ser humano, assim. E tem um episódio que a gente aqui começou a olhar para a diversidade e eu ouvia as pessoas falarem, tem diversidade. Eu falei, como assim tem diversidade? Porque eu estou conversando com pessoas que eu não enxergo aqui dentro, né? E aí quando fala, mas tem um homem gay na minha equipe, eu tenho 2, 3, assim, desse jeito, né? E aí quando você olha, né, que é o que geralmente fala que é diversidade, é o homem, que ele é gay, mas ele é branco e ele é da classe média alta. E aí isso me fez sair dessa zona de conforto que se existia e falar, cadê o restante? Né? Cadê as mulheres lésbicas? Cadê a comunidade trans aqui nessa conversa? Né? E isso mexeu muito comigo, me mexe até hoje, né, no sentido de provocação mesmo, né? E me colocou nesse lugar de ouvir. Mas trazendo uma história, eu gosto muito de compartilhar, né? Eu, aqui, quando eu comecei a olhar para isso e procurar histórias, a primeira história que eu conheci de uma pessoa trans aqui na Via, ela transicionou aqui,
no momento em que a gente fez a primeira semana de diversidade dentro da companhia. E aí, sendo um líder, né, depois que a gente passou pelaquela semana da diversidade, ele me chamou para tomar um café. E eu nem sabia quem era, a empresa é gigante, mais 50 mil colaboradores, né? E aí, de tomar café, vamos tomar um café. E aí ele me fala, né, que ele estava tendo coragem pela primeira vez para vir na companhia, né, como ela. E aquilo para mim foi tão... Eu saí daquela conversa assim, muito pensativa, e no meio do caminho eu até encontrei um outro colega que me abraçou e eu comecei a chorar no sentido de, poxa, o que é você não poder ser você, ter tanto tempo de empresa e ser o primeiro momento de você entrar na empresa sendo você mesmo, né? Então isso me atravessou bastante, eu comecei a olhar com muito mais cuidado, né? Com muito mais intencionalidade, né? Apesar de eu não ser, né? Eu entendo o meu papel, né? Porque se eu estou aqui sentada, eu não posso dizer, eu não vou fazer nada, muito pelo contrário, né? Eu tenho uma responsabilidade por eu estar aqui e de poder, sim, provocar e fazer com que essas pessoas estejam e sejam reconhecidas apenas por ser pessoas, né? Por suas características, seus anseios. A gente fala muito sobre esse lugar de nós, né, do outro, da outra pessoa, como se isso fosse separado. E a gente sabe que a diversidade só existe em relação ao outro, né? A diversidade é em relação a outra pessoa. E quando a gente fala de trabalho, né, e eu acho que nos últimos anos a diversidade tem provocado muito as empresas, nos provocado muito, né? Hoje a gente está vivendo um momento em que as pessoas trans, elas trazem um protagonismo e saem do lugar, né, nos últimos anos, somente da questão da discriminação, somente da questão da violência, que ainda continua, infelizmente, a gente sabe, mas hoje você pode olhar dentro de uma empresa como a Via Varejo, né? Você tem pessoas contratadas, pessoas trabalhando em diversas funções, como outras empresas que também estão contratando. Você tem o protagonismo da primeira cantora, que é a Lineker, né, de ter ganho o Grammy. Você tem pessoas trans aí na televisão, né? Você tem a questão da Secretaria Nacional, né, de ter voltado e ser uma pessoa trans que está à frente da Secretaria Nacional. Como eu estava dizendo, de você conseguir enxergar essas pessoas agora de uma nova perspectiva, que é a perspectiva que você trouxe do protagonismo, né, que não é só a perspectiva da vulnerabilidade, que a gente sabe que existe, que é presente, que afeta essas pessoas, mas do movimento social, econômico, cultural, de trazer protagonismo para que essas pessoas, que a sociedade entenda que o lugar da pessoa trans é onde ela quiser, né? Não é só a questão da prostituição, que ela tem direito ao trabalho, que ela tem direito à dignidade no trabalho, que a diversidade e inclusão dentro de uma empresa existe para essas pessoas também, e aí que a gente vai entrar nessa história linda que vocês estão desenvolvendo, né? Por que é importante para a Via Varejo pensar na comunidade T especificamente, e como que isso está impactando a cultura de vocês nesse momento que a gente está vivendo, né? que é de muita divisão, de entendimento, de opinião, mas que traz uma proposta de mudança que está aí, é inegável, e a gente está vivendo isso de que forma? Né? Da perspectiva da Via Varejo, por que isso é importante? O impacto, né? Eu vou falar de cultura, o Murilo pode depois trazer um ponto importante, né? A Via passou por uma mudança cultural também. Isso foi interessante porque a diversidade ela contribui para essa mudança de cultura. E a cultura ainda está se vivendo, está se entendendo como se faz. Não é que está 100% todas as pessoas vivendo essa cultura, mas está se entendendo como. E vem dessa transformação social, porque queira ou não queira se fala mais sobre isso, né? Se falar mais sobre isso abriu as portas aqui dentro. E aí, quando a gente dá luz e protagonismo, né, para as pessoas trans, automaticamente a gente vai enxergar situações que precisam ser melhoradas para que essa pessoa ela se sinta de fato incluída. Eu acho que a cultura que a Via
tem falado muito, ela parte de duas palavras que são principais, né? O respeito, né, é a primeira palavra, e a gente fala aqui que o respeito não se negocia aqui dentro, né? E a outra palavra é a inclusão. E para se fazer essa inclusão é onde atua a diversidade. A diversidade está bem no meio, porque a inclusão é o fim. Né? Se a pessoa já se sente incluída, a gente já fez o nosso papel do meio. E o nosso papel do meio é a equidade. E aí, essa equidade, né, esse fazer as coisas de forma justas, considerando a história daquela pessoa, é onde muda o ponteiro para onde a gente está indo. Então, coisas concretas que vêm desde você, a partir do momento que a pessoa chega e ela fala, olha, o meu documento é esse, mas o meu nome social é esse aqui. E a empresa olha para os seus processos e entende, peraí, o que eu preciso fazer, então, dentro dos meus processos que são gigantes, né? O processo de RH tem uma série de formulários, são muitas pessoas envolvidas, né? Não é só o líder aí, é entender em cada um desses processos, então, como eu garanto o nome social dessa pessoa. Então, vem muito, né, desse caminho que a gente aqui foi aprendendo, entendendo, como é que a gente vai colocando, e é lógico, isso vai afetar aquela pessoa, né, no sentido de direito, entre muitas outras coisas, né, Murilo pode trazer também. Cultura é um negócio que cultiva, né, a palavra já está ali, é todo dia um pouco mais, e é uma ação, né, é um cuidado que é efetivo. Então, Murilo, o que a Via tem feito, acho que você poder traçar esse panorama, desde o início, quando a questão T veio para a empresa, e como é que, o que está instaurado, né? Como é que a cultura virou processo, como é que a cultura virou prática aqui? Eu falei um pouquinho da minha entrada em 2020, e aí uma das coisas que mais me encantam aqui no momento que eu entro é a questão do nome social, né? O uso do nome social e o crachá social. Então eu entrei aqui, isso já estava implementado, então já era um caminho assim, já bem trilhado, muito trabalhado. O Mandinha fez parte dessa história e dá um mega de um orgulho saber que isso já é um processo realmente vivenciado, vivido aqui dentro, de fato, com as pessoas que chegam já com essa questão tratada aqui dentro, né? Então, é um colaborador trans, ele vai poder chegar aqui e utilizar realmente o nome social dele, né? E eu peguei em alguns momentos, algumas pessoas realmente trazendo, né, que estavam no processo, e trazendo aquele sentimento de acolhimento no processo seletivo, né? Porque tem muita gente que não tem o seu nome identificado, né? Mas que, olha, como que você quer ser chamado? Como que é o processo? Como que eu te chamo, né, no processo seletivo? Então, isso é muito bacana de a gente ali já percebia que estava sendo, já estava instituído isso na companhia. E a pessoa realmente ter aquele sentimento de que ela está realmente num ambiente que ela está podendo, de fato, ser ela mesma. Esse é o básico do básico do básico, né? Mas é o básico do básico que, para uma empresa gigante, tem um monte de processo, de cultura, de TI, de gente que tem que conversar e tem que explicar o que é nome social. Mas para uma pessoa trans, isso é o mais básico, talvez. E como que é essa questão do processo de contratação hoje? Você falou que a pessoa é só do nome social, mas é só o nome social que basta na contratação? Não é só isso. Eu acho que esse é um primeiro passo mesmo de entrada mesmo de toda aquela relação que se passa a ter ali com o colaborador. Mas eu me lembro que, além do crachá social e do uso do nome social, a gente tinha outros dois vertentes ali de aprimoramento de processo, que era uma questão que é muito com o colaborador, né, que é a possibilidade da gente, com uma parceria, poder realmente instituir ali para ele a questão da retificação do nome, né? Então, em 2021, a gente entra com a parceria com o Bicha da Justiça para participar da primeira edição do Orgulho do MRG. Então, ali a gente tem a possibilidade de já mudar isso, né, no processo social da pessoa, né, da questão do nome dela retificado, né, em documentos, e também em processos internos que ainda não refletiam mudanças em processos inteiros, né, o nome social no processo, mas a gente pegou em alguns momentos em que a gente tinha algumas coisas para aprimorar em e-mail, né, na ferramenta de comunicação, né, então isso foi todo trabalhado internamente, né, para amarrar todo o processo. Então, a pessoa entrou, então ela
tudo vai ser modificado ali, né? E-mail, nossa ferramenta de comunicação, que é o Teams. Então, tudo já está, né, preparado para que não tenha realmente uma situação que de um jeito aparece, né, um nome aparece de um jeito no sistema e no outro aparece de outro. Não tinha, era uma coisa que a gente realmente precisaria mitigar totalmente o risco dessa situação acontecer, né? Aí a gente está falando de mudar pessoas também, né? De pessoas se transformando, porque, ok, a pessoa foi contratada, mas é fácil mudar a cabeça das pessoas, Amanda, em relação a isso? Como é que é o dia a dia? Porque essa pessoa, ela precisa se sentir bem, se sentir acolhida como qualquer outro profissional que tem seu valor, que tem suas competências dentro da organização, né? E aí tem uma questão de você poder ter relação com as pessoas, trazer a inclusão para a prática, né? Como é que é isso? Como é que faz? No Brasil, No Brasil. porque tem tantas culturas, né? Vocês estão aí em todos os estados praticamente. O maior centro logístico da América Latina, é muita gente, que também impacta muitas outras, porque a gente está falando de marcas que conversam diretamente com o cliente. Então, nas nossas lojas também, o público trans passa diariamente, seja digital ou seja físico, né? E a mudança, para chegar no processo, tem um antes que talvez quase ninguém conta, que é como prepara, né? Como é que você traz, ou através de workshops, treinamentos, falas, histórias vividas de sucesso de dentro da companhia, para preparar as pessoas para entender que esse convívio é um convívio que vem para somar, potencializar, né, e chegar no resultado que a empresa quer, né? Então, para se chegar nesse ponto, não é fácil, porque a gente mexe muitas vezes com culturas muito enraizadas, valores muito, pensamentos, né? Muito enraizados do que é certo e errado, né? Muito A com A, B com B, e a gente trazer que não, o mundo é maior, olha aqui, tem essas histórias, tem essas pessoas com esses perfis, tem que ter muita relação, e a gente se firma com o Fórum LGBT justamente por isso, né? Quando a gente chega perto, né, e fala precisamos fazer parte do Fórum, também foi no sentido de como é que a gente traz para dentro dessa companhia essa sensibilização para mudar as pessoas, porque a gente, quando começa a diversidade, a gente fala assim, eu vou trazer toda a diversidade para dentro, eu vou trazer todas as pessoas trans para trabalhar dentro da companhia. Essa companhia tem porta de entrada para quem está procurando o seu primeiro emprego. É possível aprender aqui no seu primeiro emprego. Mas, se você chega num lugar e você não é bem aceito, as pessoas não... O bem aceito que eu falo é no sentido de que ninguém vai almoçar com você, se você entrar no banheiro todo mundo sai, né? O gestor tem uma relação mais longe de você, né? Então, é preciso se fazer o treinamento e a conscientização das pessoas para que essa pessoa se sinta bem, à vontade aqui, né, sem ser olhada de cima e embaixo. E é o que a gente estava conversando antes, né? Situações do dia a dia que a gente desconhece completamente. Né? Porque uma coisa, a gente citou a questão do banheiro, que é uma sutileza, é um detalhe, mas ao mesmo tempo é tão importante. Né? Poxa vida, por que nós temos que falar ainda de banheiro? Né? E nós temos que falar ainda de banheiro. E aí, Murilo, como é que é essa questão do banheiro aqui na Via, por exemplo? O banheiro já estava sendo trabalhado aí, acho que a questão de implementação, né, não foi do dia para a noite, tem todo por haver assim, muito gigante, né, acho que tem toda uma questão de mudança de mindset mesmo das pessoas para implementar. No nosso olhar parece que falou assim, nossa, não precisava ser realmente tão complicado, tão desafiador, mas a gente sabe que precisa realmente ter uma questão de mudança concreta, né? Aquilo que não pode ser realmente tão raso assim. E uma questão de trabalho, né? Com educação, com as pessoas realmente sendo sensibilizadas, para a gente naturalizar o processo em si. Então, a Amanda comenta, né? Desde 2018 o processo estava sendo trabalhado. Eu peguei uma parte mais já no final, né? Quando a gente já implementa, né?
eu visualizo, né, uma ação de fato ali em 2020, 2021, quando a gente, lá em São Caetano, quando a sede estava lá, que a gente implementa o banheiro unissex em todos os andares, né? Então, aqueles estigmas que ficam, né? Usa que banheiro? Que é isso? Tá aqui, um banheiro unissex, qualquer pessoa realmente pode utilizar esse banheiro. E uma questão muito nossa, né, que é a universidade que a gente trabalha muito nessa questão, que é a comunicação, né? Eu preciso realmente deixar todo mundo ciente que as pessoas realmente têm que utilizar o banheiro com o gênero que se identifica. Mas a gente sabe que tem todo um processo por detrás ainda de trabalho. E que não está concluído. Não, como porque você a gente disse. não está, porque a gente envolve nessa, né? Ok, né? A gente está falando de um banheiro que é o uso de todas as pessoas. Então, quais são as adaptações necessárias para que também pensando assim, todas as pessoas se sintam confortáveis, né? Então, quando essa história do banheiro é interessante, porque a primeira pessoa trans contratada na Via foi no CD de Jundiaí, Centro de Distribuição ali de Jundiaí, né? Uma mulher trans. E dentro dali do CD tem não só o banheiro, como espaço para trocar roupa, porque se usa uniforme. E aí, quando ela chega, né, faz todo o processo, quando ela chega, as mulheres, né, protestaram, né, na frente do banheiro, do lugar de trocar roupa, porque essa mulher trans estava lá dentro utilizando o banheiro. Então, como que a gente chegou a resolver isso? Né, esses conflitos, né, de entendimento para se ter a vivência e a aproximação. Primeiro que a gente estava no momento de fazer workshop de sensibilização para toda a liderança, preparar a liderança dos CDs para momentos de conflito. Então, a líder daquele momento estava muito preparada para dizer qual era o posicionamento da companhia, o código de ética e conduta, né, e tudo isso. E o segundo momento é que a gente começou um trabalho junto com engenharia e expansão e manutenção de ver o que precisa no banheiro, então, para que as pessoas se sintam cada uma ali à vontade. Então, foi feito tudo isso para se chegar, né, e ter esse conflito apaziguado. E olha que interessante, né, essas mesmas mulheres que tiveram essa manifestação eram as melhores amigas dessa mulher trans no momento dela aqui dentro da companhia, pela vivência, porque aí se quebrou o tabu que se existia, né, ali. Mas desse aprendizado foi quando a gente realmente olhou e falou assim, precisamos ter em outros lugares isso, né? E aí chegar a entender que agora a gente vai para além das portas da companhia olhando para o colaborador. Nós vamos colocar na primeira mega loja também um banheiro unissex para incentivar, porque eu entendo que nessa jornada que a companhia ela não só trabalha, né, internamente a mudança de comportamento, mas ela influencia o seu cliente também, a sociedade. A gente consegue educar através de práticas, não só fala, né? E quando a gente coloca o banheiro unissex na mega loja, que é a nossa loja, a porta de entrada, mostrando também para esse cliente o quanto a gente valoriza, né, a cada uma das vidas, a gente respeita, né, e essa forma de pensar, de cultura, que a gente quer levar para os próximos anos. Eu não consigo me imaginar 8 horas, 9 horas, 10 horas do meu dia sem ir no banheiro, porque eu vou ter vergonha, se vai ter gente olhando para o que eu estou fazendo, deixando de fazer. E aí a gente sabe, pelos relatos, né, dos nossos amigos e amigas trans, tantos constrangimentos que já se passaram, problemas de saúde, a pessoa não conseguir usar um banheiro. Então, imagina isso no trabalho, né, gente? Então, como diz a campanha da ANTRA, libera meu xixi. Que bom que a gente tem empresas que estão no processo de aprendizado, mas também de enfrentamento, porque acho que fica um incentivo. Não deixe de contratar pessoas trans porque você ainda está lidando com uma questão de banheiro. Sim. E aí, gente, nós não estamos falando aqui de 1, 2, 3 pessoas, né, que muita gente deve achar assim, gente, eles estão contratando pessoas trans para dizer que contratam. Como é que é isso em relação,
Vocês estavam me falando, vocês têm pessoas trans contratadas no Amazonas, né? Como é que é essa questão de quantidade? Não sei se vocês já fizeram censo ou não, mas vocês têm um volume grande de gente trabalhando e dando resultado. Sim, aí é engraçado falar sobre isso, né? Por que é tão importante olhar para o processo? Processo simples que eu estou dizendo, desde um formulário. Quando a gente começou, como é que a gente vai saber onde que essas pessoas estão e se estão na nossa companhia, que é uma companhia gigante. E aí a primeira coisa que a gente fez foi estabelecer ali no cadastro do colaborador, que a gente chama que é um sistema, né? Sistema de RH, ali a identificação do identidade de gênero, que antes não se tinha. E por não se ter, a gente não sabia, de fato, se essa pessoa existia ou não. Então, nós primeiro implementamos isso, né? Teve uma primeira campanha, e aí as grandes épocas comemorativas nos ajudam a dar mais complexidade e um holoforte maior para o tema. A gente fez a campanha, né, do orgulho da Via. Maravilhosa, em gente. junho, Pesquisa né? essa campanha. Campanha super bonita. A gente vai para a 5ª edição esse ano. Mas dessas campanhas a gente começou a falar para o nosso público trans, né? Entre lá, atualize o seu cadastro, a gente quer saber quem vocês são, né? E a gente começou esse processo. Que também, para a pessoa chegar, e é um aprendizado nosso, chegar a dizer num formulário que ela é uma pessoa trans, também é um caminho que ela está quebrando ali, dela mesma com ela, assim, né, de se sentir à vontade de se falar. A gente gostaria de ter muito mais pensando na dimensão dessa companhia, mas quando a gente olha, né, quando a gente se deparou no primeiro censo que veio com 22 pessoas, a gente falou assim, é possível, assim, elas realmente estão aqui. E aí veio o segundo passo, porque é assim, e o Bruno vai falar bem, como elas estão se sentindo. A gente precisa chegar e conversar com cada uma dessas pessoas, né? E aí a gente começou um trabalho muito bonito, como ele pode trazer aqui, olhando nesse sentido, né? Como é que a gente acolhe, como é que a gente chega próximo e acompanha essas pessoas aqui dentro para que elas, de onde elas estejam, elas possam estar onde elas quiserem, né? Seja na liderança, ou na carreira vertical. E aí a gente está falando de mais de 22 pessoas hoje, que é o primeiro censo? Ou... Ainda continuamos, né, com esse número. A gente continua com esse número, mas eu acho que aqui, complementando uma coisa muito importante, que ainda por ser cadastro, ser realmente esse volume muito grande de pessoas dentro da companhia, a gente precisaria entender onde essas pessoas estão, né? A identidade de gênero já é realmente algo implementado aqui, a gente tem essa classificação ali, né, essa identificação no sistema, e a partir dela a gente começou a entender realmente onde estavam essas pessoas, e a gente pensou, a gente precisa agrupar fazer essas pessoas se conectarem, fazer essas pessoas se reconhecerem, fazer essas pessoas estarem unidas dentro de uma corporação tão grande como é a Via. E aí a gente implementou ano passado um espaço que a gente chama aqui de Orgulhosamente Trans, que é um encontro mensal que a gente está fazendo, dedicado para os colaboradores trans. Então é um momento ali, a gente aqui com diversidade, junto com eles ali para se reunir, né, para se conectar, para se reconhecer. Foi muito, o feedback desse momento ele é super positivo, porque a gente percebeu ali mesmo, né? Eu comentei com você que tem uma pessoa que está lá em Manaus, tem outra que está no sul, e o Brasil é um continente, né? O legal do online é a gente realmente estar junto naquele instante ali, e isso para a gente é de um valor gigante, porque essa possibilidade da gente estar conectado, né, e conectar todos os colaboradores trans ali, vem para a gente um retorno muito positivo. Então, a gente instituiu, né, o Orgulhosamente Trans como uma prática dentro ali das ações de uma das nossas dimensões, que é a comunidade LGBT, dando foco, né, e muito valor para a letra T, para os colaboradores trans. Então, é algo assim que a gente está super orgulhoso, né, de fazer. Eu estou super orgulhoso de ouvir, porque o fórum, dentro dos 10 compromissos, né, quem não conhece lá, vai lá na nossa página, acessar os 10 compromissos, ele fala muito da especificidade de tudo o que você for fazer ou pensar,
em relação ao respeito à promoção dos direitos humanos e as pessoas trans. A gente sempre se faz essa pergunta, né? Agora a gente tem feito uma pergunta um pouco além também, que é onde é que está a pessoa negra trans? Né? Onde é que está a pessoa com deficiência que seja trans? Mas o fato de vocês estarem dentro de um grupo de afinidade, olhando para essa comunidade para que ela se fortaleça, aí vem essa pergunta e eu já vou linkar para a gente falar de um outro projeto que também está em andamento, porque a gente é importante que tudo tem começado, mas tudo tem tido tanta consistência, que vocês vão parar em 22 pessoas? Não, a gente está falando de número, de 22 pessoas, mas a gente está falando de muito mais do que isso, porque é de um caminho de enfrentamento, de ações afirmativas, de um vínculo de uma comunidade específica dentro da Via Varejo que está sendo criada para que esse número de 22 seja muito maior. E aí eu tenho um orgulho muito grande de poder falar com vocês. A gente está construindo isso, ano passado já foi lançado, que é o Cadeiras do Orgulho. Né? Então, queria que você falasse um pouco, Murilo e Amanda, aí, o que é esse projeto que foi pensado de uma abertura muito para fora, para mercado de segurança. Olha, a Via Varejo, pessoa LGBT+, é bem-vinda, e é uma vaga de entrada, nós queremos que você comece a trabalhar aqui. Fala um pouquinho do Cadeiras do Orgulho, que é um projeto de empregabilidade aberto para a comunidade. É interessante quando a gente fala de futuro e fala assim, para muito mais além, né? Sabe que essas 22 pessoas, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque elas são inspiração para as próximas pessoas, né? Até para mais jovens, né? Que queiram entrar dentro de uma empresa como essa, já tem assim as referências, né, aqui dentro, que são essas pessoas que estão aí desenvolvendo as suas carreiras. E a Cadeira do Orgulho é um projeto que olha especificamente para a empregabilidade. Junto com ele vem o acolhimento, vem também a capacitação, né, para você, mesmo que ainda não entrou, possa entender como é que faz currículo, mas para além disso, como você se comporta, o que você precisa trazer, né, para estar fazendo parte desses processos seletivos que tem dentro das companhias. Mas é justamente para mostrar que aqui a gente sente um orgulho enorme que essa cadeira seja realmente sentada, né, por você. Né? Acho que esse é o ponto, né, porque a gente de fato enxerga o potencial, né, Murilo, quando a gente está falando aí da comunidade trans. A comunidade trans é um programa para a comunidade LGBT, mas logicamente a gente tem que olhar com muito carinho para as pessoas trans dentro desse cenário, né? E ali a gente sabe o quanto é importante não só, né, lançar esse programa, mas pensar nessa questão do acolhimento, né, da capacitação. Então, o candidato ele se inscreve, ele passa realmente por uma trilha. Nessa trilha ele tem vários aspectos ali de proposta mesmo de capacitação, de desenvolvimento, para que ele esteja realmente muito bem, até de autoestima, né, para poder realmente ali estar apto para concorrer às vagas que forem lançadas, né, no banco de vagas ali, e vagas afirmativas, né, que acho que esse é um ponto extremamente importante, não só nosso aqui Via, mas esse programa, inclusive, Cadeiras, ele tem uma proposta, a gente tem muita parceria, né, com outras organizações, de que estimular que essas vagas, as vagas sejam afirmativas, para a gente poder realmente ter essas pessoas se inscrevendo com segurança, né? E essas vagas afirmativas que são um primeiro caminho, mas depois que a pessoa está aqui, como você falou, você quer trazer segurança. E aí eu quero só lembrar, para você falar um pouquinho melhor, da questão da retificação. Né? Acho que duas questões, né? A questão da saúde mental, que é esse amparo psicológico, esse acolhimento que a Amanda falou, e como que é isso para a pessoa trans em relação à retificação do nome aqui. E a pessoa trans chegou na Via, processo de acolhimento, de treinamento, e só, né? O que mais que tem aí dentro da Via para essa pessoa que está chegando, para ela se sentir bem-vinda? A gente tem várias coisas aqui, eu vou pedir para a Amanda me ajudar, mas, por exemplo, a gente valoriza muito essa questão da comunidade em si, então
uma coisa que nós aqui em diversidade fazemos muito é possibilitar que essa pessoa entenda, né, que tem aqui várias pessoas como elas, né, que vão dar ali aquele sentimento de orgulho, de semelhança, de saber realmente que tem outras pessoas na companhia que fazem parte de uma comunidade, e para isso a gente valoriza muito aqui a questão do grupo de afinidade, né? Então a gente tem um grupo de afinidade muito forte para que as pessoas realmente, né, ali tenham o seu reconhecimento, né, como comunidade em si. Um outro ponto que eu acho que é super válido a gente falar, né, as possibilidades de benefícios que são não são específicos, mas eles são amplos, né, porque a pessoa realmente se sinta muito importante, acolhida aqui dentro, né. Então a gente tem peraí, manda me falar. O Via Saúde. Baú de Via Saúde. Mas fala da retificação, a retificação é importante. Tá? A retificação é muito importante no sentido assim, né? A partir do momento em que você chega, né, e você já utiliza o seu nome social e você deseja, né, tá fazendo com que esse nome ele seja retificado no seu RG, nos seus documentos, né, que socialmente você tenha ali sua mão, a gente dá esse benefício para você através da parceria com a Bicha da Justiça, né? Então isso é um benefício que ele é direto para a comunidade trans, em que a gente entendeu o quanto é importante, se a pessoa deseja ter isso, estar preparada para isso. A gente também dá suporte, porque muitas vezes eu desejo, né, fazer até a retificação do meu nome, mas eu tenho um problema familiar que ainda eu preciso resolver, tem algumas questões minhas internas também que eu preciso entender, né? A gente está numa busca de identidade muitas vezes, e a gente tem aqui um apoio psicológico, né, um apoio social também, que nos ajuda a ir se direcionando, se entendendo e realmente se sentindo cada vez mais acolhido e se vendo que o ambiente é saudável. E realmente o ambiente ele é saudável, a gente trabalha aqui para isso, não só falando do ponto de vista físico, mas do ponto de vista mental, né? E os grupos de afinidade que o Murilo traz, o Via Prisma, é uma rede de acolhimento, de amor, de abraço quentinho, que quando você chega, você pode estar fazendo parte desse grupo, né? E é feito não só pelas pessoas da comunidade, mas também por aliados, né? Que está junto com você para puxar a mão e dizer vamos junto, a gente vai crescer junto, né? Esse crescimento ele é coletivo, então isso tudo tem aqui dentro da companhia. E para além disso, é um espaço aberto também para te ouvir. E eu acho que ouvir é importante, né? A gente tem um canal de ética e de denúncia muito forte que está atrelado à área de diversidade e jurídico e o RH. Então também é importante salientar que aqui você pode se sentir seguro sim para dizer o que está acontecendo, para que a gente possa estar tomando as medidas necessárias caso elas sejam necessárias serem realizadas, e são realizadas, a gente acompanha isso muito perto, inclusive com o conselho da companhia, né? Então esse também é um ponto importante. Liderança totalmente envolvida e não como algo que seja perfeito, né? Que esteja pronto. E aí a gente estava só terminando e falando um pouquinho de futuro, Murilo, que o fato de você acolher as pessoas trans, ouvir as pessoas trans, as pessoas LGBT, entender suas experiências, gera novas demandas. A diversidade geram demandas que melhoram a gestão. Uma delas é falar de saúde, né? E esse é um desafio para vocês hoje. Sim. Dos profissionais prontos, né? Será que de cobrar o fornecedor, como é que está isso? A questão de saúde, acho que a saúde física, né, e mental dos colaboradores trans, para a gente é de muito valor, porque essas pessoas precisam estar bem aqui dentro, né? Então, a questão da saúde mental é muito forte, a gente sabe de N coisas que estão acompanhando, né, o processo do colaborador em si, e a gente sabe que tem muita coisa para ser feita, as parcerias que a gente tem encontrado ali com a Chapéu de Diversidade para poder trazer isso para dentro, para poder trazer mais benefício, né, para o colaborador em si. E os caminhos que a gente está vendo que outras estão fazendo, outras companhias estão fazendo, aquilo que pode ser realmente uma prática muito interessante numa outra que a gente pode trazer para dentro. Então, a gente
está com uma parceria muito legal relacionada à saúde específica para a comunidade LGBT. Então, e acho que são coisas que a gente vai entendendo que são de futuro, mas é aquilo que a gente está de fato fazendo agora, né? Sim. É isso, né? A gente vai fazendo o futuro enquanto o presente acontece. E importante, por isso que a gente trouxe a Via Varejo aqui como uma referência, né? A gente sempre gosta de falar isso de práticas de referência no nosso fórum, não como o exemplo, o molde mais perfeito, porque você que está na sua empresa, você sabe da realidade, você sabe as coisas que estão acontecendo, você, pessoa trans, sabe também das dificuldades que não são poucas. A gente não quer aqui, no sentido também de maquiar essa realidade que é complexa, mas o Dia da Visibilidade Trans, o mês da visibilidade trans, a gente sabe que é algo de todo dia, mas ele também precisa ser dito, precisa ser falado, são conquistas históricas, e aqui esse bate-papo com vocês é mais no intuito de trazer para a realidade o que está acontecendo como um caminho a ser percorrido sempre. Então, em palavras finais, qual é o futuro que você imagina para as pessoas trans aqui dentro da companhia? Além de sair do marcador do 30 anos de idade, eu quero ver as pessoas com 40, 50 anos passando por aqui, deixando sua história, crescendo, indo para os caminhos que ela desejar seguir, né? Eu também quero que, de fato, ela possa contar, né, dos seus netos uma história de sucesso, né? Que isso sirva de inspiração para as outras. Então, acho que é isso. Enquanto via que esse papel, que já é muito claro, ele possa nos dar a oportunidade de fazer coisas além, né? A gente está nesse caminho, inclusive abertos, né, para encontrar outros projetos, né, que também somam com a gente para que a gente possa fazer cada vez maior e melhor, né, essa inclusão. Eu quero muito que essas pessoas que estão agora com a gente, né, que a gente está convivendo com elas, que elas sejam aquelas que estão abrindo realmente o caminho para as outras que estão vindo, né? A gente em comunidade LGBT, a gente sabe que tem muitas pessoas que abriram um caminho para a gente. Eu acho que pela oportunidade que a gente está dando para os colaboradores, para as pessoas trans nesse momento que a gente vive, elas estão sendo realmente aquelas que estão abrindo o caminho para uma necessidade que vai ser muito melhor para o convívio de todo, mas principalmente para as pessoas trans que vão chegar. E com menos sofrimento, né, Murilo? Com menos sofrimento do que as gerações passadas. E é tudo que eu desejo para o nosso fórum, que nós sigamos adiante falando mais, falando sempre, e com pessoas trans aqui nos nossos lugares, podendo falar melhor do que a gente ainda sobre situações que trazem de potência, de histórias, de luta, mas também de vitória. Muito obrigado, pessoal, por você estar aqui até conosco, até agora, nos ouvindo, nos assistindo. Obrigado, um beijo. Beijo.